Graça e paz do nosso Deus, uma exposição bíblica para você no canal Frutificai Oficial. E dessa vez nós temos por tema Seja Anátema. Nosso texto base, queridos, se encontra em Gálatas, no seu capítulo 1, nos seus versos 8 e 9. Essa palavra, ela é um recado de Paulo para os Gálatas. No entanto, essa mensagem, esse aviso, ele serve para mim e serve para você. E eu gostaria que você ficasse até o final para você entender o que Paulo estava trazendo como advertência, como aviso, para que eles não viessem a cair, a tropeçar. Principalmente levando em consideração, queridos, que a epístola aos Gálatas, ela traz essências fortes e uma delas é a defesa de Paulo em relação ao seu apostolado e, em segundo momento, uma defesa veemente em relação ao Evangelho. Você quer ver? Então fique até o final, não deixe de ver, não pule e não venha adiantar, para que você possa entender com toda clareza. E não posso deixar também de falar que eu quero agradecer ao Pai por você estar nos vendo aí e apreciando os vídeos do canal Frutificar e sendo abençoado. Glórias ao Senhor que tem feito esse canal um meio de bênção para muitas famílias. Por isso eu não posso deixar também de pedir a você humildemente que você possa ser um semeador e você possa também se inscrever nesse canal e também passar para todos aqueles que você deseja compartilhar, até mesmo você indicar o canal, falar: olha, eu conheci um canal que fala da palavra do Senhor, que é relevante. Se você tem esse entendimento, se você gostou do material no qual nós temos estudado, nós temos falado com o Pai, temos assim levado até vocês, que você possa nos ajudar. Dito isso, queridos, sem mais delongas, vamos então para a palavra de Deus que diz: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Esse é o canal Frutificai, começando agora. Como eu disse logo no início, essa epístola a Gálatas é a primeira epístola de Paulo e ela tem uma essência, ela é marcada por duas coisas: a defesa de Paulo em relação ao seu apostolado e a defesa de Paulo em relação ao Evangelho. Mas, queridos, vamos então entender isso por partes, para que a gente possa chegar até o nosso tema, seja anátema. Primeiro, a defesa de Paulo em relação ao seu apostolado. É muito particular, queridos, que Paulo estivesse sendo atacado diretamente em relação a ele ser um apóstolo. Ou seja, o reconhecimento de que realmente ele era um representante de Cristo, mas acima de tudo um apóstolo. Ele não era somente um seguidor, apóstolo. Mas aí, queridos, nós temos que ver então, pegue a sua Bíblia e olhe em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versos 21 e 22. Diz o seguinte: fala sobre os requisitos de ser um apóstolo. É necessário, pois, que os homens que conviveram conosco em todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, ou seja, no dia que ele foi recebido para o Pai, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Queridos, olhando para essa passagem de Atos, nós conseguimos entender que até Paulo, se ele fosse olhar por esse modo, porque essa foi a nomeação daquele que substituiria
Judas, que foi o apóstolo que acabou saindo. E ali, saindo do apostolado, então teve que vir outra pessoa. Essa pessoa deveria ter esses requisitos, ele deveria estar convivendo com eles o tempo todo, e assim também com o Senhor Jesus, e seria uma testemunha da ressurreição de Cristo. No entanto, Paulo, ele não andava com os apóstolos, ele não estava com Jesus e os apóstolos o tempo todo, e ele também não foi testemunha da ressurreição. Então, queridos, natural de que todos aqueles que queriam atacar a Paulo, atacar a credibilidade de ele ser apóstolo, falassem, ele não tem os requisitos necessários. Mas Paulo, nós temos que olhar, ele não tinha de fato esses requisitos. Por isso, Gálatas começa exatamente com a defesa de Paulo no seu capítulo 1, no seu verso 1. E ele começa dizendo o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, e nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Seu apostolado, queridos, não foi confirmado por homem, por sangue, ou por quem quer que seja, mas teria sido sim confirmado através do próprio Senhor Jesus, quando ao encontro de Damasco ali, nós temos que ter um entendimento claro e vívido de que o apostolado de Paulo é totalmente diferente, assim como também o ministério dele foi diferente. Ele não falava exclusivamente para os judeus, ele tinha um ministério, seu apostolado era para falar para os gentios. Então imagine só que agora nós vamos entrar no próximo tópico, que é a sequência, uma vez que o seu apostolado ele é atacado, só que aqui no capítulo 1, no verso 1, diz que ele não é apóstolo nem por parte de homens, e nem foi por homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele tinha consciência que Jesus tinha sido ressuscitado dentre os mortos, e ele reconhece também que seu apostolado não foi ordenado por homens. Até porque quem foi que separou os apóstolos? Foi o próprio Jesus Cristo. O próprio Mestre separou os apóstolos. Bom, mediante isso, queridos, nós podemos entender que se ele estava sendo atacado como apóstolo, até mesmo tudo quanto ele pregava também foi atacado. Porque eles poderiam muito bem dizer, olha, se nós admitimos que ele não é um apóstolo, porque não tem os requisitos, naturalmente o que ele fala não condiz, o que ele fala também é falho. E nós não podemos entrar, agora nós vamos aos ataques que eram feitos. Agora nós vamos ao próximo tópico, que fala sobre ataques ao Evangelho. E isso em relação, evidentemente, ao que Paulo pregava. Queridos, qual era o cenário? E eu vou dividir isso em algumas vertentes que existiam naquele momento em que Paulo pregava e o que realmente estava acontecendo. Existiam naquele momento judeus que eram convertidos ao cristianismo, mas que acreditavam que o cristianismo era somente para os judeus. Isso porque, evidentemente, eles entendiam que a promessa, ela se dava somente para os judeus. As promessas, dons divinos, tudo que era peculiar e celestial era para os judeus. Então nenhum gentil poderia ser admitido a ter ou obter esses privilégios preciosos. Eles entendiam isso. Isso era vertente de uma parte dos judeus, mas também tinha outra classe de judeus, que eram os fariseus, queridos. E eles estavam falando o seguinte: ora, os gentios não são judeus. Bom, então nós temos que pensar aqui como seria uma outra forma para que ele pudesse ter o mérito, né?
já que isso daí, ele não é judeu, então como é que ele poderia ter essa salvação? Se tornando um judeu. Queridos, eles queriam que os gentios fizessem tudo o que o judeu fazia. Se circuncidar, observar o calendário das festas dos judeus. Como poderia então uma pessoa que foi ensinada de que Cristo morreu na cruz agora ter que voltar à lei e ficar sob a lei, uma vez que os fariseus estavam dizendo, olha, a cruz nós reconhecemos, né? Jesus morreu na cruz e ali tem a salvação, mas e a lei? Sem a lei não tem salvação. Queridos, isso era como se dissesse que o sacrifício expiatório cabal, completo de Cristo não foi suficiente. E ainda existia outro ponto, queridos. Tinham judeus que acreditavam que o Pai julgaria judeu de uma forma e gentil de outra. Meu Deus! E isso conflitava porque Paulo pregava o evangelho sem distinção. Seja judeu, seja grego, seja escravo, seja livre, ele pregava sem distinção. Então isso fazia com que eles o odiassem, tanto a pessoa de Paulo, como a sua pregação, de forma apaixonada, de forma inflamada, queridos. Por isso, houve tantos ataques em relação ao evangelho que Paulo pregara. Bom, queridos, dito isso, e é claro que eu tenho certeza que muitas pessoas devem ter entendido desse assunto, nós temos que ver agora, nesse terceiro tópico, a reação de Paulo. A reação de Paulo está nos versículos 6 e 7 desse capítulo de Gálatas. Olha o que diz a palavra, queridos. Ele fala, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Queridos, olha a palavra, maravilho-me. Essa palavra mostra o quão surpreso e negativamente admirado estava Paulo quando ele estava relatando em sua epístola. Ele não podia acreditar com tamanha rapidez. Eles estavam dando ouvidos ou aceitando os argumentos em que estavam sendo passados a eles de um evangelho que era totalmente diferente do qual eles tinham recebido. Então, por esse motivo, ele usa até um termo que está aqui escrito outro evangelho. Essa palavra outro, queridos, ele tinha o significado de que a essência era diferente. Outro. Essência diferente. Quer dizer, o evangelho com uma essência modificada, de uma outra essência. E isso fez com que ele ficasse perplexo, atônito, queridos. Imagine ele afirmando isso em sua epístola. Então, ele termina dizendo que havia alguns ali que estavam trazendo inquietação a eles e com a intenção de mostrar um evangelho modificado, queridos. Então isso é muito grave. E nós estamos falando de um momento em que a igreja estava crescendo, onde Paulo estava falando com veemência, com altivez, estava falando com muita assertividade do evangelho, mas pessoas estavam tentando descaracterizar a palavra. Será que isso acontece hoje? Enfim, vamos agora, queridos, ao nosso focal point do nosso estudo de hoje. Seja anátema. Bom, queridos, eu já li, mas vou ler de novo
Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Queridos, parece que Paulo aqui, ele faz uma reafirmação, né? Dá pra gente entender que parece-me que ele estaria agindo de forma repetitiva, já que ele menciona outro evangelho e seja anátema 2 vezes. Mas não é isso. Ele quer firmar, ele quer deixar vívido na mente da igreja de que outro evangelho não era aceito, de que outro evangelho não poderia ser dado aos ouvidos e até mesmo seguido, porque esse evangelho seria amaldiçoado, queridos. E ele dá um exemplo muito impressionante, porque ele fala que se um de nós, ou seja, se os apóstolos, ou até mesmo eles, fugissem desse evangelho que já estava sendo dito, se eles falassem qualquer coisa diferente disso, não deveria ser aceito. E ele vai além, ele fala que se até um anjo viesse do céu e anunciasse outro evangelho, que fosse anátema, amaldiçoado. Queridos, a forma, eu não vou dizer exagerada, mas a forma extrema em que Paulo está utilizando-se para poder comunicar de que outro evangelho não era aceito, é uma advertência séria, queridos, muito séria, e que hoje, infelizmente, nos nossos tempos não está sendo observado, não está sendo seguido. Muitos não estão vendo o evangelho puro e simples. Está sendo praticamente aquele retalho, um colchão de retalho de evangelho, onde uma parte entra aqui e outra parte entra ali, e as pessoas vão aceitando isso. Veja só o que diz Apocalipse, no seu capítulo 22, versos 18 e 19. Ele diz o seguinte: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. A seriedade, queridos, de nós acrescentarmos ou tirarmos, e isso quer dizer no intuito de modificar, tem consequência. Se você faz para mais, tem consequência. Se você subtrai, tem consequência. Queridos, é muito sério. É muito sério. E por fim, eu queria trazer aqui o aviso do canal. Nós queremos aqui dizer que é com temor e tremor que nós sempre estamos aqui, semana após semana, levando o evangelho a todos vocês, sem ter o intuito de querer ser melhor, de querer ser o dono da verdade, mas querendo ser obediente à palavra, querendo ser totalmente fiel às sagradas escrituras, para que não sejamos objeto de tropeço para ninguém que esteja vendo os nossos vídeos, mas que sejam abençoados. Esse é o intuito do canal, e é por isso, queridos, que eu quero trazer aqui para você, que hoje, infelizmente, a nossa geração, e eu digo começando na minha, porque hoje já há uma geração posterior à minha, mas a geração que vivemos hoje tem dado crédito,
a pessoas que possuem títulos, dão crédito a pessoas que têm evidência na mídia, mas não olham para as Sagradas Escrituras. Elas não chegam e olham e verificam e criticam o que é dito através da palavra. Infelizmente, isso tem sido terrível para a nossa nação. Muitas pessoas estão vivendo uma vida espiritual morta, sem vida, porque estão voltando para a lei, ou estão indo para um evangelho totalmente sem compromisso, ou estão indo para um evangelho onde tudo é fácil, onde tudo é somente o perdão, onde tudo é somente o amor e não há consequências, queridos. Olhamos hoje títulos. Você está falando do evangelho, você é um pastor, você é um teólogo, você possui títulos acadêmicos. Será que isso, querido? Será que isso é relevante para todos? Será que todos estes tais que possuem títulos estão falando a verdade para vocês? Por isso, meu querido, eu alerto com amor. Vá para a palavra, leia a palavra, medite na palavra, critique na palavra e não olhe para a pessoa, porque não é a pessoa que está lhe transmitindo que é importante. O importante é o conteúdo que está sendo transmitido. E é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que o evangelho, se fosse outro, seja anátema. Era o conteúdo que fosse dito. A importância não era porque era fariseu, não era porque era judeu. A importância era o evangelho modificado. Então, queridos, se você tem amor ao evangelho, aprenda a analisar, aprenda a criticar, para que você possa viver uma vida de retidão segundo as Escrituras, que é a maior revelação que você pode ter nas suas mãos. Esse é a mensagem do canal Frutificai para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus lhe dê paz, que Deus lhe dê um entendimento e que sempre o Senhor lhe acompanhe e que a sua vida seja debaixo das ricas bênçãos do Senhor e que jamais ninguém, independente de quem seja, consiga desvirtuar o evangelho para a tua vida, mas que você seja sempre um fiel estudante da palavra do Senhor. A paz de Deus.